Boa tarde, pessoal. 1h20, um pouquinho mais. Depois do almoço, eu sei que vai ser difícil ficar acordado, mas não se preocupe, eu sou professor aqui no UniCeub e a minha aula vai até às 11. Eu tenho experiência em tentar manter acordado. Nem sempre funciona, mas vamos tentar. Bom, meu tema vai ser Revolução Financeira Digital. Vamos falar de criptomoeda, contrato inteligente, coisa muito interessante que está acontecendo nessa área e coisa que nunca aconteceu antes. Primeiro, um aviso rápido, tudo que eu falar aqui são opiniões minhas, não tem nada a ver nem com o UniCeub e nem com o Banco Central, onde eu sou analista. Tá? Então, eu vou falar algumas coisas de economia, vou falar algumas coisas de temas que eu falo aqui do curso, mas são opiniões próprias. Então, a gente vai começar falando sobre o que é dinheiro. Dinheiro parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Dinheiro é muito mais complicado. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: vocês conhecem a minha camisa? Quem joga Fallout? Levanta a mão. Essa empresa está falindo. Vamos lá. O interessante desse jogo é que o dinheiro, esse jogo passa num mundo pós-apocalíptico de uma guerra nuclear, e o mundo acabou e as pessoas estão lutando para sobreviver. E o dinheiro nesse mundo são tampinhas de garrafa. E aí as pessoas falam, isso é impossível, tampinha de garrafa, coisa de maluco, coisa de, né, desenvolvedor de jogo. Mas vocês vão ver que faz muito sentido, faz muito sentido. Quando a gente entende o que é dinheiro, e que pouca gente entende o que é dinheiro, você começa a ver que funcionaria um mundo pós-apocalíptico, você usaria tampinha de garrafa. O dinheiro tem 3 funções básicas. A primeira é a unidade de conta. E para que serve uma unidade de conta? Para eu olhar um carro na rua e ter mais ou menos uma ideia, né, vamos falando de reais, esse carro vale mais ou menos 20 mil reais, 30 mil reais, então ela é uma unidade de conta. Você consegue dizer quanto vale um ou 2 objetos se as pessoas têm a mesma ideia. Né? Todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia de valor das coisas usando uma unidade de conta. No nosso caso brasileiro, real. Intermediário de trocas. Né? Se você hoje trabalha, por exemplo, numa oficina mecânica, e você conserta carros, porém você vai numa padaria e quer comprar pão. Se não houvesse dinheiro para ser um intermediário de troca, você teria que oferecer o quê? O seu serviço para o padeiro. Falar, olha, vai lá na minha oficina, você me dá meia dúzia de pães aí, vai na minha oficina e eu conserto o calibro lá, a sua injeção eletrônica. Mas isso não é possível, porque nem sempre a pessoa que você está fazendo negócio quer o que você tem disponível. Então, o que o mecânico faz? Ele vende o serviço dele por um dinheiro, um real, e ele guarda isso como reserva de valor. Ele pode usar esse dinheiro no futuro, certo? O interessante do dinheiro é que hoje nós usamos real, por um motivo simples. Existe uma lei, que é o curso forçado, que diz que o real tem que ser aceito em qualquer situação no território brasileiro. E, além disso, nós temos que pagar impostos, e os impostos são aceitos em reais. Então, isso torna o dinheiro útil. Todo mundo vai aceitar real. E o valor das coisas vem de utilidade e escassez. Se você tem uma coisa que é muito abundante, ela perde valor. Se você tem uma coisa que todo mundo quer, mas que não tem muito, ela se torna valiosa. Vamos dar um exemplo do mundo pós-apocalíptico do Fallout. Lá, o mundo acabou e o mundo é extremamente perigoso com animais radioativos atacando as pessoas. Você precisa de armas, e as armas são extremamente valiosas. Elas são úteis e raras, logo são valiosas. Porque o mundo acabou, não tem mais ninguém fabricando. O real aqui no nosso presente. Se eu tivesse trazido uma mala de reais, aqui, 1 trilhão de reais, direto do banco, e jogasse aqui para vocês, o que ia acontecer imediatamente? 2 coisas iam acontecer imediatamente. A primeira, a minha palestra ia ser disparada melhor. Essa seria a primeira. A segunda coisa é que o dinheiro ia perder valor. Ia perder valor, porque todo mundo tem muito dinheiro. Isso se chama inflação.
Se todo mundo tem muito dinheiro, as coisas começam a subir de preço. Certo? Como é que a gente consegue essa escassez no mundo digital? Não, no mundo digital, se eu tenho uma música MP3, meu amigo fala assim, compartilha aí. Pá, acabou. 2 músicas MP3 e quem perdeu? Eu fiquei sem? Não. Não há escassez no mundo digital. Uma vez que o dado, a informação, que é o que trafega no mundo digital, está solta, uma vez ela pode ser escondida, aí ela tem algum valor. Mas no momento que ela sai do seu cofre digital, ela perdeu o valor. Ela se torna praticamente domínio público. E tem uma história muito legal, que é da Barbra Streisand. Ela, né, tem uma casa bonita na Califórnia, no beira do mar, e chegou um fotógrafo lá de helicóptero, bateu uma foto e botou num livro, Casas da Califórnia. Ela se sentiu ofendida, minha casa sendo exposta, sim. E ela entrou na justiça para impedir que essa foto circulasse. Hoje essa foto é considerada a foto mais vista da internet. E aposto que todo mundo deve estar já pensando, vou olhar essa foto. Isso é chamado efeito Streisand. Você não consegue, ganhou até esse nome, né? Levou o nome dela. Você não consegue prender uma informação. Né? Se você tentar, o que você consegue é o efeito contrário. Né? Todo mundo vai querer saber o que é que você não quer saber, que você não quer que as outras pessoas saibam. E a história da tampinha parece maluca? Não é. E eu vou contar 2 histórias para vocês. A primeira é da ilha de Yap. A ilha de Yap, uma ilha lá no Pacífico, usava uma moeda inusitada. Discos gigantes de calcário esculpidos. Essa era a moeda deles. Quem tinha um discão desse estava rico. Quem tinha um disquinho não estava. E por que eles usavam essa moeda? Porque eles precisavam de escassez. Então, um discão desse era difícil de conseguir. Principalmente porque a pedra onde o disco era esculpido não tinha na ilha. Só tinha em Palau, que é uma ilha a 500 quilômetros de distância, de remo. Então, você tinha que pegar o seu barquinho, remar, chegar em Palau, esculpir um disco gigante desse, botar num barquinho e remar de volta. Quantas pessoas conseguiam fazer isso? Não muitas. Então, o disco era escasso. E ele era interessante para usar como dinheiro. E provava que alguém trabalhou por ele. Alguém teve que... Não tinha como o cara conseguir um discão desse sem ir na outra ilha. Ou vender um produto. O problema desse disco é que ele tem um altíssimo custo de transação. Então, você imagina um banco, como é que é difícil de você gerenciar. Esse é meu, esse é seu, esse é do meu amigo. O problema de você ter um banco assim é porque dinheiro tem que ter outras propriedades, que é portabilidade, baixo custo de transação. E esse aqui tinha esses problemas. Né? Mas eles até tinham um custo de transação baixo. Por quê? A moeda estava lá fincada na terra e eles não carregavam a moeda para a casa da outra pessoa. Eles deixavam fincada e falavam assim, não, essa é a moeda do Rafael. E todos na comunidade sabiam que aquela moeda era do Rafael, por uma informação tácita. Essa informação se propagava na sociedade de uma forma boca a boca. Quando eu, Rafael, vendia uma casa para o João, e o João recebeu essa moeda, na verdade eu comprava uma casa e eu paguei com essa moeda, o João recebeu essa moeda. E eu propagava essa informação na minha comunidade, dizendo, sabe essa moeda que era minha, que todo mundo sabia? Agora é do João. A moeda não saía do lugar. Parabéns, vocês já estão próximos de entender o Bitcoin. A outra história que eu gosto de contar sobre dinheiro é a história do Zimbábue. Infelizmente, a história do IAP é uma história feliz. Até hoje lá eles têm essa moeda, eles não usam mais, é mais um, né? Fica lá com essas fotos, fica lá como atração turística, mas funcionou bem, até os ocidentais chegaram lá remando, né? Nos seus navios, caravelas, etc. Bom, eventualmente, vamos contar, né? Vamos contar a história do Zimbábue. O que é a história do Zimbábue? O Zimbábue tem um ditador lá chamado Mugabe, desde a década de 80. E Mugabe tem um péssimo hábito. Ele fala o seguinte, quando ele precisa de dinheiro para o governo dele, ele faz o quê? Ele imprime. Gira a maquininha. Mais dinheiro. O que acontece com o dinheiro? A gente já viu isso. Quando tem demais, não vale nada.
E ele simplesmente continuava imprimindo, continuava imprimindo, continuava imprimindo, continuava imprimindo. Ele destruiu a economia fazendo isso, porque as pessoas não tinham mais dinheiro, é uma coisa muito útil. E a economia move a base do dinheiro. Porque ele tira as fricções das transações. E eu expliquei isso no caso do mecânico querendo comprar pão. Quando você não tem um dinheiro funcional na sociedade, você explode a economia. As pessoas não conseguem produzir, porque não conseguem vender, porque não tem dinheiro, etc. Mas a história interessante é porque ele chegou a produzir, uma das últimas notas que ele produziu foi essa, que é de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. De tão sem valor a moeda estava, e ele simplesmente continuou imprimindo moedas maiores, ele imprimiu a moeda de 100 trilhões de dólares. Eventualmente, ele dolarizou a economia, tirou esse dinheiro de circulação, e essa moeda específica de 100 trilhões de dólares valia por volta de 3 dólares. Até menos, dependendo da época que você está tratando. E tem uma história interessante que, por exemplo, na África do Sul, para mostrar esse absurdo que estavam se fazendo na economia do país vizinho lá, que é o Zimbábue, né? Colocaram o outdoor e preencheram o outdoor com notas do Zimbábue. Falavam, graças ao Mugabe, esse dinheiro virou papel de parede. O que eu quero dizer com essa historinha? Com essas duas histórias? Dinheiro é algo importantíssimo para a economia, difícil de entender e frágil. Frágil. Difícil de implementar de forma correta. Né? Então, exige uma responsabilidade muito grande e uma confiança muito grande quando você está usando esse dinheiro. Nós usamos o real, porque existe uma lei para isso, e dois, porque a gente confia. A gente confia que o nosso real vai ter valor amanhã. Essa é a ideia. Se o nosso real virasse o dinheiro do Zimbábue, ia todo mundo jogar fora, ia, sei lá, inventar a tampinha de garrafa do joguinho. Né? E o dinheiro, ele é um belo exemplo de que quando a gente precisa dessa confiança, né, de quem está emitindo esse dinheiro, a gente precisa de intermediário. E quem é o intermediário que está emitindo esse dinheiro para a gente? O governo. Né? Então a gente está confiando no governo que ele não vai fazer uma grande besteira e nosso dinheiro vai virar pó. Beleza. E lá no Banco Central a gente trabalha para evitar isso. Nosso trabalho é se manter a estabilidade econômica. Usamos intermediários. Então, vou dar alguns exemplos de intermediários. Né? O primeiro são os cartórios. Porque quando você tem um bem, você tem um apartamento, uma casa, você precisa provar isso para o mundo, para ninguém, né, vir questionar. Então, o cartório serve para isso. Você vai lá, usa o intermediário e grava a posse desse ativo num cartório. Os bancos, eles são intermediários quando você quer depositar seu dinheiro, emprestar para mais alguém. Então, você põe o dinheiro no banco, o banco empresta para outra pessoa, ele é um intermediário. O mercado pago é um exemplo interessante, que é quando você quer vender uma coisa e você não confia na outra pessoa, então quem paga primeiro, vou receber o produto, então você põe no mercado pago, que todo mundo confia, vamos dizer, as duas partes confiam, o mercado pago vai segurar o dinheiro até que o produto chegue e ele, né, libere o dinheiro. O Uber é intermediário. Né? Tem uma pessoa que quer dirigir para outra, mas se ela saísse na rua falando, ei, vem, eu estou dirigindo aqui, ninguém ia confiar, ia sair todo mundo correndo, né? Ia falar, meu Deus, esse cara vai me sequestrar. Mas o Uber, ele faz o papel intermediário para te dar o quê? Segurança e confiança. Confiança de que as pessoas não vão fazer errado. Cartões de créditos também são intermediários. Né? Você quer comprar uma coisa lá no AliExpress, aquela capinha de celular bacana. Como é que eu vou pagar? Você precisa usar um intermediário. O chinês não aceita real, então você usa um intermediário. E o governo é um intermediário, como a gente viu. Né? Por exemplo, do dinheiro. E aí, em muitos momentos, nossos intermediários não são dignos de confiança. Como a gente vê em fraude fundiária, né, que a gente vê cartórios fazendo absurdos, né, dizendo que 2, 3, 4 pessoas são donas do mesmo pedaço de terra, ou de um pedaço de terra que às vezes nem existe. As crises financeiras globais, quando os bancos, né, traem a confiança das pessoas, elas se arriscam demais e acabam causando um grande problema no mundo todo, como a gente viu em 2008. Nós temos vazamento de dados pessoais, né, quando você coloca seus dados numa empresa como um Uber, um intermediário qualquer, e se um hacker entrar e pegar todos os seus dados, ele traiu sua confiança. Inflação, quando o dinheiro sai do controle, e corrupção, quando, né, o governo trai sua confiança. Mas, senhores, podemos viver sem confiança? Existe solução para isso? Sem um banco, quem vai armazenar? E quem vai emprestar o dinheiro? Né? Onde eu vou colocar minha grana? E como que eu vou ganhar um juros em cima dela? Sem um cartão de crédito, como que eu vou pagar o chinês?
É rolo. Sem o Uber, Airbnb, quem vai viabilizar a economia compartilhada? A gente já sabe que o cara sair, botar uma faixa na lateral do carro dizendo aluga esse carro, eu dirijo você para qualquer lugar, também não vai dar certo. E sem o cartório, quem manterá os registros públicos? E, finalmente, sem um governo, quem construirá as estradas? Um exemplo, no trabalho mesmo. Quem construirá as estradas? Então, senhores, hoje nós teremos estradas. Não precisamos mais de estradas para onde a gente está indo, certo? Nós temos uma tecnologia, que é o que eu vou mostrar para vocês, que eu usei a máquina do tempo como um exemplo só para brincar, que está revolucionando o mundo. Para onde nós estamos indo? Talvez nós não precisemos mais de estradas. Começou uma revolução em 2009, quando entrou em produção uma rede definida em 2008, chamada Bitcoin. Um protocolo, um ativo, uma moeda, totalmente sem intermediário governamental, empresarial, de qualquer forma. Né? Essa moeda, ela foi produzida, foi delineada, explicada em um paper, em 2008, que chamava Peer-to-Peer Electronic Cash, muito simples, tem 8 páginas. E, pela primeira vez, nós tivemos a chamada escassez digital. O que eu falei no começo, o MP3 que pulava de mão e agora 2, 3 mil pessoas tinham, com o BitTorrent espalhando isso para todo lado, o que nós temos agora é um pedaço, uma forma digital que não consegue ser de 2 pessoas ao mesmo tempo. Né? São regras definidas pelo algoritmo, mantida por consenso, é uma rede onde há milhares de participantes. Se vocês quiserem, vocês baixam o software com o BitTorrent, começam a participar da rede, vocês serão outro participante. E hoje, se você somar todos os bitcoins que já foram criados, eles têm mais de 15 bilhões, se aproximou de 20, mas está hoje lá pelo 18, alguma coisa assim, em custódia. Então, o banco de dados que mantém o Bitcoin, ele tem quase 20 bilhões de dólares, ele é uma grande pinhata para os hackers. Né? Está um banco de dados flutuando na internet, que não está na base de dados de ninguém, todo mundo consegue ler, mas poucos conseguem mudar, só quem tem o direito. E como que isso funciona? Ele funciona com o que é chamado um registro de transação distribuído. Em inglês, a sigla é DLT, Distributed Ledger Technology. Ele é um banco de dados descentralizado que a escrita no banco de dados é definida por consenso. Se todo mundo está participando nessa rede, ocorre algo como um sorteio ou uma votação, depende da visão que você tem, e a próxima escrita será definida por esse sorteio ou votação. E os dados que são escritos, eles são imutáveis no passado. Imutáveis da seguinte forma: você precisaria criar novos sorteios e novas votações e gastar muito poder computacional para tentar desfazer uma transação. É difícil, a minha palestra aqui só tem 50 minutos, não dá para a gente entrar muito em detalhes, eu vou passar rapidamente como ele funciona. Quais são os agentes dessa tecnologia? Né? Nós temos os usuários, os mineradores. Né? Os mineradores são as pessoas que escrevem no banco, os usuários são os que simplesmente transacionam. Temos os ativos, que, por exemplo, né, cada Bitcoin é um ativo. Temos um algoritmo de consenso, que é como eles decidem se uma atualização do banco de dados está correta ou não. As regras de validação, que são usadas para chegar em consenso. E um blockchain, né, que é o nome que é dado para esse banco de dados distribuído no Bitcoin, que é um encadeamento de blocos, compartilhado por uma rede peer-to-peer. Esse banco de dados, se você for ler esse banco de dados hoje, o que vai estar escrito lá? Vai ter escrito de quem é cada Bitcoin no mundo hoje. Então você consegue ler, é uma rede aberta, você entra, você baixa, tem mais de 100 GB, e você vai ver o Bitcoin sendo criado e sendo transacionado de mão em mão. E quem é o dono é o último que recebeu um Bitcoin e não gastou. E você vê todo o histórico de transações lá. Então é transparente, né? Todo mundo vê tudo, sabe de quem é. Não sabe de quem é por quê? Você vê o dinheiro passando de chave em chave, mas o dono, que é o dono da chave privada, dessa chave pública que está gravada lá, ninguém sabe quem é, a não ser que a pessoa mesmo diga. Né?
Isso é considerado pseudo-anonimato. Não é tão anônimo quanto deveria, mas dá alguma característica de anonimato. Então, o que é feito? O ativo sai do usuário verde aqui e ele é transferido por meio de uma assinatura digital para um outro ativo, um outro usuário, desculpa. Então, o ativo sai de um usuário e, com base numa assinatura, ele passa para outro usuário. Como é que isso funciona, então? Você tem uma rede que qualquer um pode participar, né, formado por mineradores. Se vocês quiserem minerar, vocês instalam software e vão minerar. O problema é que para minerar, você precisa gastar processamento. E você vai competir com os outros mineradores. E já tem gente minerando com data centers inteiros. Vai ter uma imagem nessa palestra que vai mostrar isso. Então, a sua chance de achar um bloco, que seria uma atualização do banco de dados e ganhar dinheiro com isso, é ínfima. A não ser que você monte um data center e tenha muito poder de processamento. Mas, considerando aqui que você é simplesmente um usuário, aqui do lado, e quer transferir o ativo. Então, você faz o quê? Uma transação. Estou transferindo o ativo verde, né, o Bitcoin verde, para o meu amigo aqui cinza. Então, o Bitcoin tem que ficar cinza com base numa transação assinada digitalmente. Então, não é qualquer um que pode transferir meu Bitcoin, ele precisa ter a chave privada. Então, só eu tenho a chave privada, posso mover esse valor. Então, o minerador recebe, valida, essa assinatura está correta? Bateu com a chave? Bateu. Então, eu vou propagar essa assinatura por peer-to-peer para todos os outros nós da rede, todos os milhares. Essa propagação leva por volta de 40 segundos. Todos os nós da rede no mundo todo recebem essa atualização e colocam essa atualização no que é chamado mempool, que é uma lista de transações que ainda não estão confirmadas. Ninguém confia em ninguém, não há confiança aí. Lembra o problema da confiança? Então, todo mundo bate a mesma regra de validação. Não foi porque eu ouvi do meu amigo que a assinatura está correta. Então, eu refaço a assinatura digital. Se tudo estiver correto com a transação, eu coloco ela na fila. E uma vez que as pessoas têm várias transações aqui na fila, que é chamado mempool, eles começam a agrupá-las em blocos, que são esses blocos cinza. Um bloco é um conjunto de transações, ou seja, Bitcoin saindo mudando de mão. Eventualmente, um minerador vai resolver o problema criptográfico, que demanda bastante poder de processamento, e ele vai ser o chamado sorteado a publicar um novo bloco. Então, esse bloco, ele se torna vermelho, e representando um bloco válido. Ele é um bloco que resolveu um problema criptográfico. Isso impede que qualquer pessoa chegue lá e comece a escrever, pichar no banco de dados. Você tem que ter processamento, tem que competir com as pessoas. Tudo bem, esse cara podia estar escrevendo besteira e pichando? Podia, ele podia ter um bloco cheio de lixo aqui. O que ia acontecer se tivesse um bloco cheio de lixo? Quando ele propagasse esse bloco para todos validam esse bloco. Ninguém se confia, eles vão olhar transação por transação desse bloco recebido e vão ver se está tudo correto. Eles vão garantir se está tudo correto e vão atualizar o blockchain. Então, a transação do nosso amigo verde aqui para o cinza foi gravada em um novo bloco. Ele recebe essa informação e sabe agora que o Bitcoin, ou o ativo qualquer que estiver sendo gravado nesse banco de dados, não é mais dele. É do usuário cinza. Beleza, espero que tenha dado para dar uma ideia, mas é extremamente complicado. É simples o funcionamento, mas a parte por trás eu tenho que abstrair muito detalhe para passar numa palestra rápida. Mas eu vou estar aí no corredor, vocês podem, né, bater um papo se quiserem maiores detalhes. Ou, né, a internet está aí com toda a informação que vocês precisam. E nós temos o que é? Um registro de transações com todas as transações. Como eu disse, o encadeamento de blocos, ele indica por onde cada Bitcoin passou. Então, você sabe, no fim aqui, de quem é um Bitcoin. Porque você sabe que ele está ainda não gasto. Né? Então, se o Bitcoin foi sendo gasto no caminho, o dono atual é o que está com o Bitcoin na mão e ainda não gasta. E, eventualmente, esse bloco é acrescentado aqui na pontinha da cadeia, que é chamado blockchain, encadeamento de blocos. E o resultado que a gente tem é o que é chamado um livro-razão. Tem alguém que trabalha com contabilidade aí? Não? Um livro-razão em contabilidade é simplesmente um livro onde você coloca todas as entradas e saídas de sua empresa. Créditos e débitos, créditos e débitos, créditos e débitos.
Se você, a qualquer momento, você consegue ler esse livro-razão e saber que seu balanço não sei se dá para ler, mas, por exemplo, 41,52. Por quê? Ele acabou de receber um crédito de 41,52. Depois veio um crédito de 74,15. Então, agora você tem 116,37. Esse livro-razão data de 1955. É uma tecnologia antiga. Porém, agora ela foi para o mundo digital, de forma descentralizada e distribuída. Então, isso aqui, basicamente, se a gente falasse que esse 5 aqui é um Bitcoin, seria o Distributed Ledger, ou Ledger, que seria o livro-razão em inglês, do Bitcoin. Existe uma possibilidade, né? Quem está olhando assim, falando, ué, mas se 2 blocos forem criados mais ou menos ao mesmo tempo, é meio um sorteio. Então, 2 mineradores acharam 2 blocos mais ou menos ao mesmo tempo e publicam para a rede. O que a gente vai ter é uma condição de corrida em programação, que é, você não sabe ainda qual dos 2 blocos vai ser o ganhador. Os mineradores vão ter que trabalhar em blocos que vão ou estender essa cadeia aqui, ou estender a cadeia de cima. É uma decisão deles, o protocolo manda que eles estendam a cadeia, o bloco que eles ouviram primeiro, mas isso não tem como a gente garantir que eles vão fazer isso. Eventualmente, eles vão escolher uma, ou a primeira realmente que foi ouvida pela maioria da rede, e vai se tornar a cadeia mais longa. E ela vai ser considerada válida. Então, esse bloco aqui, ele se torna um bloco inválido, chama-se órfão, é um bloco que já teve chance de ser um bloco válido, mas ele perdeu a corrida. Então, as transações que estavam nesse bloco aqui, voltam para a fila e têm que ser reinseridas em blocos da cadeia com maior esforço, com maior poder de computacional. Quem começou com isso? Um cara chamado Satoshi Nakamoto, que publicou o paper, ele começou no seu porão, né, com um computador só, minerando. Ninguém sabe, a não ser eu, que eu tenho a foto dele aqui, quem é o Satoshi Nakamoto. Brincadeira, ninguém sabe, mas era um indivíduo no porão, ou na sua casa, que ele era o único a criar blocos e manter a rede. E ninguém dava valor nenhum. Porém, hoje, o Bitcoin tem tanto valor, né, se vocês olharem hoje, eu não sei mais quanto está, mas está mais de $1.000 um Bitcoin. As pessoas estão construindo data centers inteiros para processar Bitcoins. Isso é uma foto de um data center na China que não faz nada além de gastar energia processando blocos para criar novos blocos e manter a rede do Bitcoin. Certo? É interessante que, por exemplo, a primeira transação, como, né, a gente consegue ler todo o blockchain, a primeira transação de Bitcoins da história foi uma transação de, se eu não me engano, 50 Bitcoins e foi para pagar 2 pizzas. Esse cara deve estar mal, né? Tem muitas histórias boas sobre Bitcoin. No caminho eu vou ver se eu conto algumas. Por que as pessoas construíram data centers? Por quê? Quem são os loucos que estão construindo data center para processar essa moeda do submundo? Porque se você achar um bloco válido, vermelho, e você for sorteado no algoritmo de consenso, por sua prova de trabalho, você ganha bitcoins. E bitcoins valem uma grana. Então, hoje, um bloco vale 12 bitcoins e meio, que são mais perto de $15 mil, mais ou menos hoje, na cotação. A rede Bitcoin começou produzindo 50 bitcoins por bloco. E ele vai reduzindo essa taxa à medida que a rede vai se tornando mais antiga. Ele vai reduzindo essa taxa, só um detalhe que é importante, até que a taxa, o ganho, criação de novos bitcoins se torne zero. Porque vai dividindo por 2, dividindo por 2, uma hora vai ser ínfimo o que um bloco vai dar para o seu criador. Nesse momento, e hoje já acontece isso, as transações vão ter que pagar taxas. Então, o minerador não vai mais ganhar bitcoins que são produzidos, como aqui acontece, mas vai ganhar só as taxas de cada transação que ele colocar no bloco. Então por que eu não propago uma transação de taxa zero? Porque o minerador não vai trabalhar de graça. Ele vai pegar a sua transação e arquivar no lixo. Beleza? Então, hoje, se você quiser usar a rede Bitcoin, você tem que pagar em bitcoins taxas para suas transações serem incluídas em blocos. A última estimativa que eu vi é que
Os blocos são criados a mais ou menos 10 minutos cada um. Mais ou menos, isso é estatístico. Durante um dia, só em taxa, é arrecadado por volta de $200 mil em taxa, tirando os bitcoins de 12,5 que são criados. Né? Então, é um negócio, não é brincadeira, não. Isso é muito milionário. As pessoas estão construindo data centers onde? Onde a energia é mais barata e onde o hardware é mais barato. Adivinha onde isso acontece? Na China. A Islândia tem energia muito barata também. Sei lá, só tem gelo e fogo. Então, fogo já, né? Tem muita energia geotérmica lá. Mas fazer chip barato igual o chinês, não dá. Senhores, isso foi só o Bitcoin. E o Bitcoin já era revolucionário o suficiente, uma moeda sem intermediário, sem governo, sem empresa, não tem PayPal no meio, não tem nada, que funciona no mundo todo. Eu consigo transferir dinheiro para o chinês, eu consigo transferir dinheiro para qualquer lugar. Mas o pessoal não parou por aí e, analisando como o Bitcoin funciona, criou o que é chamado Blockchain 2.0, que é o computador descentralizado. Eles pensaram o seguinte, se ao invés de só transações, se eu colocar dados, afinal, transações são bits e bytes, eu vou botar dados nos blocos. E dados podem ser, por exemplo, o estado de uma máquina virtual. Imagina, se eu tiver o estado de uma máquina virtual compartilhado no mundo inteiro, qualquer um pode pegar o estado, dar mais um passo nessa máquina virtual e gravar um novo estado. Então você teria o que é chamado computador mundial, que seria um bom exemplo disso é o Ethereum, que está em produção hoje, e na matéria de segurança de transações eletrônicas que eu ministro aqui no INSEUB, os infelizes, digo, alunos que estão comigo, eles têm que programar nessa plataforma. É divertido, né? Tem aluno aí, então eu vou falar, eu vou ajudar, mas é uma tecnologia fantástica. Como é que ele funciona, de novo, rapidamente? O contrato inteligente é gravado, o estado dele é gravado no blockchain, fica lá no bloco. E ele fica dormente até que ele seja acionado por uma transação. Então, ele é um contrato que é direcionado, ele é acionado por eventos, event-driven. Então, ele não é aquela coisa que fica rodando sozinha, idle, no op, até que alguém deu uma transação. Não, ele fica parado e ninguém move nada até que ele recebe uma transação. Então, ele passa de um estado para o outro e ele pode gerar também transações e eventos. Então, o balanço e o estado dele são gravados no blockchain, que está aqui embaixo. Né? Será que esse tipo de programa responde às nossas perguntas? Né? As perguntas que a gente fez, sem um banco, sem um cartão de crédito, será que dá para a gente usar esse tipo de coisa? Dá. As criptomoedas, já nem precisa de contrato inteligente, mas a criptomoeda com blockchain já serve de armazenamento de dinheiro. Né? Você pode simplesmente criar uma conta no seu computador, sem falar com ninguém, e começar a receber dinheiro do mundo todo. Absolutamente sem intermediário. Então, as criptomoedas são uma revolução. E elas permitem um cadastro absolutamente sem barreiras, ninguém tem que ir no banco para criar uma conta, para receber dinheiro. E uma movimentação absolutamente sem fronteiras. O problema é, né, você tem que só se preocupar com a regulação do seu país. Por exemplo, no Brasil você pode, e tem problemas, porque a regulação diz que câmbio você só pode fazer por uma casa autorizada de câmbio. Mas a tecnologia te permite. Se você baixar e instalar, você consegue usar. Mas, se alguém descobrir, você pode responder legalmente por isso. Mas aqui a gente está falando de tecnologia. Né? Regulação é outra história, eu só falo porque as pessoas depois vão dizer, mas o cara falou que ia liberar. Não, eu estou dizendo que é possível. E sem um cartório, gente? Sem um cartório. Quem vai guardar aqueles dados de quem é o dono do quê? Nós temos o banco de dados público, que é imutável após escrita e resistente a fraudes. E resistente à censura. Ninguém consegue mexer lá no banco de dados e mudar quem é o dono, a não ser quem é o dono da chave privada. Sem o governo, o que a gente consegue? Né? Você consegue ter uma forma de governança para gerir, por exemplo, os impostos da sua cidade? Sim, consegue. Já teve um experimento chamado DAO, que é Decentralized Autonomous Organization,
Ou distributed, não lembro, acho que era distributed autonomous organization, que era o seguinte, a ideia era, não vai ter um governo que vai decidir o que fazer com o seu dinheiro. Você põe o seu dinheiro lá e você vai ter uma votação, quem tem o dinheiro tem como se fosse um direito a dizer quanto que esse dinheiro vai ser feito, e você diria, por exemplo, se você prefere uma estrada no hospital. E aí, teoricamente, as pessoas teriam o dinheiro aplicado onde elas mais querem. Sem o Uber, sem o Airbnb, você tem como alugar seu carro, alugar sua casa? Senhores, quando a gente junta contrato inteligente com IoT, que é, por exemplo, meu carro consultar o blockchain para saber quem é o dono e abrir a porta se eu for o dono atual, e se eu vender ele não abre mais a porta para mim, nós temos o que é chamado, e quem está dormindo, cuidado, vai ter barulho, o intermediário do futuro. Uma ideia de um Robocop, vamos dar um exemplo assim, que faz o quê? Diretrizes. Ele é capaz de executar exatamente seu código. Então, se você programar um programa, você não tem como fraudar. Ele vai para o blockchain e o mundo todo está executando esse seu código. Não, você teria que subverter milhares de nós. Diferente, por exemplo, de eu botar um contrato onde? Numa Amazon da vida. E aí, se um hacker invade, ele pode mudar meu código. Certo? Não permitir interferência ou censura, está sempre disponível, custodiar os recursos digitais, então você pode colocar dinheiro nesse contrato, e dessa vez, sem juízo de valor, você não vai lembrar da sua família e voltar, seu contrato não vai voltar lá e se revoltar contra você. Mas, qual é um caso interessante? Por exemplo, no Uber, se o meu carro abre para mim, consultando o blockchain de quem é o dono, eu posso colocá-lo no mercado, no blockchain, dizendo ele está para aluguel. Uma pessoa transfere criptomoedas para esse contrato e o contrato muda temporariamente a posse do meu carro abre para uma pessoa que pagou um aluguel, por exemplo. Ou uma porta de uma casa abre para quem pagou o aluguel da temporada. E na hora que acabar a temporada, o contrato sabe a data, ele sabe que tem que mudar o dono da casa. E a porta não abre mais. E você não teria mais um Airbnb. Isso é uma rede pública. Você baixa o Ethereum hoje, instala e consegue usar. E tinha uma startup chamada Slockit que estava pensando em fazer, e acho que o projeto está andando, pensando em fazer travas que consultam o blockchain para saber quem é o dono. Então, senhores, a minha visão particular de mundo é essa. É um Tetris. Acho que eu jogo muito jogo. Internet, smartphone, economia compartilhada e geração Y já estão aí. É a geração Y louca para usar a economia compartilhada. Eu não quero comprar um carro, quero usar Uber. Eu não quero morar na Airbnb. Eu não quero comprar uma furadeira, eu alugo uma furadeira. Furadeira, acho que eu sempre falo furadeira, porque furadeira é umas coisas que a gente compra e joga no armário 99% do tempo. Né? E tem um aplicativo hoje que você pode alugar uma furadeira, mas whatever. Eu acho que alguém estava na minha palestra e falou, caraca, você tá... Smartphone. Smartphone é o que dá o poder de processamento e acesso à internet no mundo todo. E as pessoas se tornam clientes potenciais de você. A criptomoeda já não tem barreira. E a internet, tudo isso junto, mas faltava um buraco aqui para você fazer o Tetris. O que é que estava faltando? A cola. Você precisa, para você fazer isso aqui funcionar, tinha que sempre um intermediário. Precisava de um PayPal, precisava de um Uber, precisava de um Airbnb. Mas agora a gente tem um blockchain. E você vai ganhar bastante com esse potencial. Quais são os riscos desse paradigma? Você tem os desafios dos reguladores, as pessoas que falam, meu Deus, o mundo, o dinheiro pode mover sem barreira, vai ter um monte de rolo, porque os corruptos vão poder tirar o dinheiro do país sem ninguém ver, o país não vai conseguir controlar divisas, não vai conseguir controlar, por exemplo, entra um cara e aluga o carro dele não tem condições de rodar, então a regulação tem o seu motivo. Ele tem esse motivo, é legal. A regulação ela tem que ser adequada, mas ela não é uma coisa assim do mal. Então, ninguém gosta aqui de ver um político lavando dinheiro. Então, se o cara está usando criptomoeda para isso, tirando dinheiro do país e ninguém está conseguindo ver, não é legal. Então, a regulação tem que agir sobre isso. E é um desafio, porque é como se fosse uma rede BitTorrent. É difícil você controlar.
Então você tem novos riscos em mercados e serviços ilegais, né? Você consegue fazer uma série de coisas. Inclusive, um dos maiores mercados de serviços ilegais, que caiu agora, que é o Silk Road, mas já foi substituído pelo Alphabet, vende droga, remédio controlado, serviço de assassinato, de escambau. No nosso Alphabet eu não sei, mas no Dark Web você consegue pagando com criptomoeda. Então o blockchain está pronto para dominar o mundo? Não. Estava tão bem, né? Tipo, uma maravilha. Não, tem uma série de problemas de governança, escalabilidade, desempenho. Uma rede no mundo todo, o negócio não podia ser rápido, né? Então é devagar. No Bitcoin você só consegue fazer em média 6, 7 transações por segundo, no top dos blocos, então o Ethereum um pouquinho mais, mas também tudo é meio devagar. Mas a tecnologia é extremamente nova e está evoluindo. E o pior é a gestão de chaves. O usuário final gerir chaves privadas que controlam dinheiro de verdade, criptomoeda, é complicado. Um exemplo. Um cara saiu na internet e falou assim, meu Deus, eu tinha uma chave, eu tinha um HD aqui na minha gaveta que tinha 400 mil libras, mais de 1,5 milhão de reais, na cotação de Bitcoin de hoje. Eu joguei fora e ele está no lixão. Aí sai todo mundo correndo atrás para ver se acha no lixão lá na Inglaterra. Então, gestão de chaves é um negócio complicado. Então, espera-se, até hoje, sabe-se que no blockchain do Bitcoin você vê todo mundo, né? Mas muitos daqueles Bitcoins já não podem mais ser gastos, porque o dono atual perdeu a chave. E já era, está destruído esse Bitcoin. E aí tem história de roubos e roubos e roubos que surgiram justamente, rouba a chave, o código estava mal feito, o código inteligente estava mal feito, e aí o cara consegue hackear o código, e aí é dinheiro de verdade. O dinheiro não é assim, eu hackeei, aí o dinheiro mudou, fiz uma transferência bancária. Não, o dinheiro saiu de mão, você vê o dinheiro lá, mas ele não é mais seu. É triste. Mas alguém está feliz, né? Resumindo, nós temos um mundo de oportunidades. O blockchain serve para, estão dizendo que serve para tudo, mas muito disso que está dizendo que serve talvez não se encaixe bem, mas hoje nós sabemos que ele serve muito bem para a gestão de ativos. Então, a gestão de ciclo de produtos, um sistema de financeiro, gestão de identidade, tem uma série de projetos sendo desenvolvidos em cima de blockchains no mundo todo. Quem acompanha isso é engraçado, porque eu acompanho, eu fico vendo as notícias, eu falo, meu Deus do céu, assim, não para. Mas tem muita coisa que você fala, não, isso não vai dar certo. Né? Como todo hype tem seu excesso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o único recado, quem está dormindo, ele acorda e fala assim, cara, deixa eu pegar a única coisa que vale nessa palestra. Senhores, a gente está cercado. A gente está cercado. A tecnologia é fantástica, tá? Vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. Se você ficar com essa postura de, caramba, eu estou no meio de um tiroteio, eu com isso, você vai perder um dos maiores hypes e você vai ficar de fora. Você vai ter problema, você vai tomar um tiro. Então eu recomendo realmente que vocês procurem entender da tecnologia. Informação não falta, porque eu acho, na minha opinião, já mudou e vai mudar muito mais o mundo. Senhores, é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, não sei se eu vou ter tempo ainda. Obrigado.